Espartanos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo aí. Pessoal, é o seguinte, o último vídeo do dízimo deu uma polêmica, deu muita visualização, agradeço demais, teve muita crítica, teve muito comentário, né, e eu fiquei muito feliz com as pessoas que realmente entenderam, que realmente se aprofundaram, e principalmente das pessoas que chegaram e falaram para mim, olha, você falou realmente tudo o que eu pensava, e agora eu consigo confirmar aquilo que eu pensava em versículos bíblicos, né? Então esse vídeo de hoje aqui eu vou tentar ser o mais rápido possível. Claro, de praxe, se puder, inscreva no canal, compartilha, né? Por livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma. E pessoal, hoje o que eu vou tentar fazer para vocês aqui o mais rápido possível? Vou tentar fazer o vídeo do dízimo resumido. Tudo que eu falei em 1 hora, porque o pessoal, essa foi uma das críticas, né? O pessoal encheu meu saco, olha, o vídeo pesado demais, 1 hora de vídeo, né? Porque eu fui explicando, esmiuçando versículo por versículo. Então eu vou tentar hoje fazer o resumo do vídeo de 1 hora. Porém, ainda vou acrescentar mais coisas, mais versículos bíblicos, né? Que ficou faltando ainda. Apesar de ficar grande, ainda faltou vários outros versículos bíblicos em relação ao dízimo, né? Vou tentar esclarecer isso aqui melhor, né? Inclusive para quem ainda questionou e ficou com dúvida. Atos 17, 24 e 25. Apresenta uma imagem de Deus como Criador e Senhor, que não habita em templos, a igreja somos nós, e que não habita em templos feitos por mãos humanas, né? E que não necessita de nada. Deus não necessita de nada de você. Deus não necessita de nada de você. Apenas a sua adoração, a fé no seu coração. Financeiramente, Deus não necessita de nada de você. Ele só quer a conexão com você. Ele só quer a entrega da sua vida para Ele. No sentido de adoração e no sentido de praticar aquilo que Jesus foi como modelo, né? Jesus Cristo, nosso Salvador, foi um santo aqui na terra. Serviu as pessoas aqui, né? E trouxe exemplos de perdão, de caridade, de pedir perdão, de perdoar, de ajudar o próximo, de ajudar os mais necessitados, de ajudar os humildes. Mateus 23, 23, o mais polêmico de todos aí. Jesus, pessoal, em Mateus 23, ele cumpre a lei de Moisés. Existia uma tribo para ser sustentada, não com dinheiro, e sim com mantimentos, azeite, alimentos, frutas, animais, enfim, era uma divisão de várias tribos. Cada uma tinha uma colheita de coisa mais forte, uma de azeite, a outra tinha vegetais, a outra mais forte nela era frutas, a outra era gado, entendeu? A outra era outros animais, e por aí. E assim que o templo era mantido, com mantimentos, com alimentos. Dinheiro era uma exceção. E eu vou falar essa exceção aqui também. Jesus não manda a igreja dar o dízimo porque o dízimo foi para Israel e não para a igreja. E em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus está conversando com os judeus, fariseus que estavam ali recolhendo o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, para levarem ao templo enquanto ele ainda estava de pé. Portanto, haviam pessoas precisando comer, porque o dízimo era alimento e não dinheiro. Ali então Jesus diz, olha, não omitam essa prática, mas não se esqueçam do principal, que é o bom senso, a misericórdia e a fé. O dízimo não é uma taxa de dinheiro, o dízimo era parte da alimentação conseguida pelos agricultores, que deveria ser levada para socorrer pessoas. A preocupação de Deus com o dízimo era alimentar gente e não enriquecer líderes. Outra coisa, Jesus, quando se fala na Bíblia, né, deveis dar o dízimo, mas não esquecer a misericórdia, a justiça, enfim, ele está falando com os fariseus. Passando para os dias atuais, ele estaria falando com os padres, com os pastores, com os líderes religiosos. Estes sim, né, devem dar o dízimo, esses devem contribuir com o dízimo, né, de acordo com o Antigo Testamento, né, e manter a misericórdia, a justiça, né, a bondade com o próximo. Mas essa lei não vale hoje, nem para os pastores, nem para os padres, nem para ninguém, pessoal. Porque naquela época tinha uma tribo. Hoje existe essa tribo? Hoje existe a tribo dos levitas? Né? Hoje não existe isso. Hoje existem templos formados e montados por pessoas. Não é a tribo, não é o templo abençoado por Deus.
São vários templos, cada uma de denominação, cada um com, né, enfim, né, pessoal? Agora tentar justificar, querer interpretar o que era o templo para sua igreja, sabe? É muita prepotência. Fala, não, a minha igreja é igual o templo. Não é assim, pessoal. Não é assim, não. A igreja, já falei, somos nós. A igreja somos nós. Pessoas que se reúnem, né, 1 ou 2 ou mais, 3 reunindo para encontrar a palavra do Senhor. Boa. Aí vocês vão falar assim, era mantimento porque na época não tinha dinheiro. Não, pessoal, de novo, repetindo aqui, algumas pessoas não entenderam isso, né? Já existia o dinheiro na época. Eu dei os exemplos aqui, ó. Abraão comprou um pedaço de terra por 400 moedas de prata para entregar a Sara. José foi vendido pelos ismaelitas por 30 peças de prata. A lei falava se difamar uma mulher, falando que ela não era virgem, tinha que pagar 100 moedas para o pai dela. Já tinha dinheiro. E os mantimentos eram de alimentos. O templo precisava, a tribo ali, ela precisava ser sustentada com alimentos, né, com as doações da produção das outras tribos, pessoal. Era um tempo de oração, as pessoas ficavam ali destinadas a orar para o Senhor. Elas precisavam se suprir, né? Vamos lá, seguindo aqui. Deuteronômio, vamos falar agora mais do Antigo Testamento aí, 14, 28, 29, estabelece que a cada 3 anos o povo deve recolher o dízimo da sua colheita e armazená-lo na cidade. Colheita tem a ver com o quê? Com dinheiro ou com plantação de alimentos? Com plantação de, né, de folhas, de frutas e verduras? Colheita, a palavra colheita, ela vem de onde? Né? Colheita vem de colher dinheiro. Tá mais colheita, tá mais voltado, né, pessoal? Claro, para você colher a questão mesmo ali das frutas, das verduras, de tudo aquilo que as tribos ali, né, produziam, né? Então, Deuteronômio deixa isso claro aqui. Esse dízimo era destinado aos levitas, que não têm herança, como o resto do povo, aos estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem na cidade, para que possam comer e ser fartos. Pessoal, para que possam comer e ser fartos. Olha só, o Antigo Testamento está falando aqui, Deuteronômio 14, 28, 29, repetindo para vocês aqui, órfãos e viúvas que vivem na cidade, para que possam comer e ser fartos. Pessoal, esse dízimo era comida, era alimento. Então, se você quer praticar igual era feito no Antigo Testamento, a sua igreja hoje quer praticar igual era no Antigo Testamento, você tem que pedir comida para as pessoas, cesta básica, doações, né, para os seus fiéis, ou o que ele produz. Ele produz ali, entendeu? Vocês entenderam que não faz sentido nenhum levar uma coisa do Antigo Testamento para os dias atuais, pessoal? O dízimo não é obrigatório, não faz sentido. Bom, continuando aqui, pessoal, Hebreus 7:5. Tudo que eu vou falar aqui tem base bíblica, tá? Só os levitas podiam cobrar o dízimo. E aí tá aqui, ó, 7:5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, esse sim tem a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. O pastor da sua igreja, ele é da tribo de Levi? Ele é descendente de um levita aí? A sua igreja veio da descendência de Levi? Porque só eles aqui, de acordo com a própria Bíblia, de acordo com o próprio Antigo Testamento, só eles tinham autorização para cobrar o dízimo das pessoas, pessoal. Então, aqui é um outro versículo, não entrou no vídeo maior lá, mas, né, estamos aqui explicitando. Mas vamos pegar também outra coisa, pouca coisa que eu falei lá, que foi a questão de Malaquias 3:10. Malaquias diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento está mais relacionado a dinheiro ou a comida, pessoal? Era mantimento, pessoal. Era mantimento, era comida, era alimentação, pessoal, para suprir. Mas eu falei com vocês que tinha uma exceção. Qual que é a exceção? A exceção é justamente em dinheiro. Quando tinha dificuldade logística de enviar esse dinheiro para o templo, era muito difícil para uma tribo que estava muito distante caminhar com todos aqueles alimentos, com gado, com carne, transportar aquele negócio todo para levar para a tribo. Aí sim se vendia, se transformava em dinheiro e doava em dinheiro, pessoal. Aí sim, nessa exceção. Ou para a manutenção do templo, quando o templo precisava de manutenção, que eles precisavam realmente de dinheiro para despender com a manutenção do templo, mas era uma exceção. O fato é, o templo, os escribas, os fariseus, o templo, os fariseus, o sistema religioso,
sabe, pessoal, tudo isso era praticamente um sistema religioso, não tinha nada a ver com Jesus. Jesus não inventou isso de 10%. Então, eu falo para todo mundo isso e muita gente não entende, mas eu tenho que deixar claro aqui de novo. Você tem que ter uma hierarquia religiosa na sua vida. O que é isso? A minha, vou falar para vocês, esse aqui, ó. É Jesus em primeiro lugar, segundo a Bíblia e terceiro o sistema religioso. Se você inverte essa ordem, você padece conhecimento. É Jesus, a Bíblia, Novo, Velho, Antigo Testamento, principalmente no Novo Testamento, né? A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, principalmente a Nova Aliança, né? E, por último, o sistema religioso. O catolicismo a gente vê, a Igreja Católica, ela se coloca, inclusive, com leis e normas que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Eles fazem as próprias normas deles lá, né? O papado, essa coisa toda deles lá. É um sistema, uma instituição. E eu acredito que quem quer se reconectar com Deus mesmo tem que buscar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, que é o primeiro lugar. Segundo, você vai buscar o conhecimento, né, da história dele através da Bíblia, principalmente no Novo Testamento e Nova Aliança. Né? E o último, o sistema religioso, que são os ritos, os dogmas, né, a oferta, a Santa Ceia, as outras coisas, o batismo. Né? Então é isso que as pessoas têm que ter consciência, pessoal. Bom, eu já falei da exceção. E falando de Novo e Velho Testamento, o próximo vídeo aqui do canal vai ser sobre isso, tá, pessoal? Antigo e Novo Testamento. Muita gente também não entendeu isso nos vídeos passados. Eu vou dar só um spoiler aqui, o seguinte, pessoal, existe Velho Testamento, transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, Jesus vivo, Jesus praticando atos do Antigo Testamento, foi o caso de Mateus 23, que eu dei o exemplo aqui para vocês. Porque você fala, mas Mateus 23 já está no Novo Testamento na Bíblia. Mas aí que está. Velho Testamento, transição do Antigo para o Novo Testamento, né? E realmente o Novo Testamento. Ou, de outra forma, para ficar até mais fácil para vocês entenderem, Velho Testamento, Novo Testamento, que é o que está lá na página branca, lá de Mateus, começa em Mateus, Malaquias para Mateus, né? E Nova Aliança, que só começa com a morte de Jesus. Exatamente, só começa com a morte de Jesus. Eu vou dar explicação bíblica com versículos, explicar isso aí claramente. É uma interpretação de hermenêutica. Pessoal, vocês vão entender isso melhor no próximo vídeo. Eu vou dar mais esses detalhes, mas aqui eu quero resumir rápido aqui, né? Bom, então Malaquias fala de mantimento. Trazer todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento para sustentar aqueles que cuidam do templo, para sustentar quem vai lá rezar no templo, para sustentar os pobres, as viúvas, os necessitados que estavam ali perto orando, né? Então, agora continuando o resumo aqui do vídeo, vamos agora para o que foi certo, o que foi mais atualizado. Paulo, Novo Testamento, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não está falando de dízimo, está falando de oferta voluntária, espontânea, para aquele que reconhece de verdade o que os pastores fazem, o que os padres fazem, o que as igrejas fazem no processo de realmente edificar pessoas e transformar vidas e trazer uma reforma íntima espiritual que é de dentro para fora. Elas ajudam as pessoas a desenvolver de dentro para fora. Parece que é externo, né, para dentro, mas a pessoa vai na igreja, é igual uma escola, ela aprende a matéria, mas ela pratica. No dia a dia, ela é cristã, ela tem que ser cristã fora da igreja, 90% fora da igreja, no dia a dia, né? Então, é um outro nível, já é uma oferta. Então, como eu disse no vídeo passado, eu sou a favor da oferta de sustentar casas religiosas que precisam de recursos para sustentar a vida de outros fiéis, com a palavra, com doações daqueles mais necessitados, né? E vamos lá, nova versão transformadora também. Isso foi um resumo também do vídeo. Paulo abre mão dos seus direitos. Se plantarmos sementes espirituais entre vocês, não tendo o direito da colheita material, sim. Paulo acha certo. Quem vive da palavra, né, quem realmente se dedica à oração, viver dela, né? Se você sustenta os outros e que pregam a vocês, não temos mais ainda o direito de receber o mesmo sustento, sim, é justo. Mas Paulo faz, mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Tudo que for colocar entrave, obstáculo para ele levar a palavra para alguém, se cobrar, ele acha justo cobrar. Mas se eu for cobrar e aquilo ali vai dificultar levar a palavra para mais gente, ele prefere não cobrar. Pessoal,
É um resumo do vídeo passado, né? Isso é muito bonito, isso aqui é digno, isso aqui é doação, isso aqui é realmente se crucificar como Cristo se crucificou, abrindo mão de tudo e dedicando a sua vida à doação para as pessoas, para o perdão, para passar a palavra, para abrir os olhos, como eu estou fazendo aqui. Bom, é isso. Contudo, nunca usei nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo começar a fazer agora. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E realmente ser um cristão de doação, como eu acabei de falar. Mas aí, completando com outros versículos aqui, para a gente finalizar o vídeo aqui, porque eu não quero demorar nesse vídeo não. Pessoal, Timóteo 5,8. Primeiro suprir a casa, a família e necessitados, depois a igreja. É aquela situação, tem gente que tira. Eu conheci um caso assim que a mulher estava doente, pessoal. Ela estava precisando pagar remédio, comprar remédio. Ela estava precisando pagar um tratamento, uma cirurgia. Só que ela foi pagar o dízimo. Ela foi pagar a igreja. Era mais importante. Ela acabou falecendo. Então, primeiro cuida da sua casa. Honra seu pai e sua mãe. Cuida da sua família. Não adianta eu querer ir para a igreja, querer ser santo para os outros na rua, se eu estou brigado com meu irmão lá em casa, se eu estou brigado com meu pai, estou brigado com minha mãe. Jesus deixa isso muito claro. Na série de Shows a gente vê ele falando isso para Mateus. Cara, não adianta você vir querer pregar a palavra, querer dar oferta aqui, se você tá brigado com sua mãe, seu pai, vai lá fazer as pazes com teu pai e tua mãe, né? Tem versículo para isso também, se eu não me engano. Bom, Coríntios 9, 13, 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam o evangelho. Foi o que Paulo, né, ele colocou isso aqui com força, com veemência. Mas enfim, pessoal, se a sua igreja hoje pratica o dízimo, né, seria ideal ela colocar a prestação de contas. É muito bom a gente saber para onde está indo o nosso dinheiro, como eu falei no primeiro vídeo, né? Mas se ela pratica coisas e rituais do Antigo Testamento que estavam mais ligados ao material e Jesus veio para trazer o espiritual, e muita gente não entendeu isso, as coisas materiais, Jesus falava por parábolas, mas ele dava exemplos de coisas materiais, mas para falar do espiritual, né? Comer a carne, comer a minha carne, beber o meu sangue, né? Então, não é comer a carne de Jesus, não, ele está falando de modo espiritual, pessoal. Muita gente interpretou isso errado. Então, se a sua denominação hoje cobra, ela também deveria sacrificar animais, né? Ela deveria chegar lá no meio do palco lá e sacrificar um animal, porque se ela cumpre alguns princípios do Antigo Testamento, ela tem que ser mais fiel a isso e cumprir tudo, né? Agora, não adianta querer falar que isso é atualizado, porque não é. Não é necessário, pessoal. Não é necessário. Na minha visão, na minha interpretação, de vários pastores que eu consultei, entendeu? Realmente, as pessoas sérias, as pessoas que estudam a teologia a fundo, elas têm a noção que não tem nada que justifica na Bíblia cobrar o dízimo, esses 10%, né? E, inclusive, ao contrário, Paulo, nessa questão de missão de generosidade, das pessoas realmente reconhecer a palavra do Senhor, elas entregavam tudo, elas entregavam até que não tinha, porque reconheciam que queriam fazer parte da obra, da verdadeira obra do Senhor. Elas entregavam muito mais que 10%, né? Quando é uma obra edificante, quando você confia na igreja, quando você confia nos líderes da sua igreja, quando você vê que eles edificam a vida das pessoas, que eles transformam a vida das pessoas para melhor, né? Quando eles transbordam isso para os fiéis, a nível de espiritual, a nível de palavra e também para os mais necessitados, viúvos, doentes, a nível de remédio, a nível de cesta básica, a nível de ajudar com o mercado solidário. Já falei, tá aqui o Instagram de novo, se puder ajudar no nosso mercado aí, agradeço bastante, né? Eles dão com orgulho, eles dão muito mais que 10%, porque eles reconhecem, beleza? Então a sua igreja também deveria guardar o sábado, não ajudar ninguém no sábado, né? Deveria fazer jejum para receber bênçãos, os pastores deveriam ser tudo circuncisado, né? Deveriam cumprir todos os rituais do Antigo Testamento, né? Que Jesus praticamente aboliu com o dízimo. Porque muita gente fala que Jesus não aboliu o dízimo, porque a palavra aboliu é muito forte. Tá, tudo bem então, pessoal. Então me fala, de novo, Jesus cobrou o dízimo, Jesus pagou o dízimo, os apóstolos diretos de Jesus cobraram o dízimo, os apóstolos diretos de Jesus, Pedro, João, Mateus, eles pagaram o dízimo também? Pessoal, não faz sentido. O dízimo era para a instituição religiosa, para o sistema religioso. A gente está seguindo Jesus. A gente não está seguindo escriba, a gente não está seguindo fariseu, a gente não está seguindo o tempo de levita, não. Entendeu? A gente entende que pessoas com boa fé, com bom coração, se juntaram para formar uma igreja. Formaram uma instituição religiosa ali que quer edificar a vida dos fiéis. E a gente dá ofertas
para manter aquela obra, porque a gente sabe e confia que aquilo realmente vai transformar vidas e vai transformar corações. É isso que é o verdadeiro sentido de doar financeiramente para uma instituição religiosa, que eu entendi no meu vídeo. Bom, esse foi o resumo. O vídeo que vem vai ficar longo. O pessoal não gostou de 1 hora, não quer nem saber. Vai com 300 mil versículos da Bíblia aqui que eu já estudei, né? Vocês vão entender melhor. Eu vou explicar, desmiuçar essa questão de Antigo Testamento, Novo Testamento e Nova Aliança. Antigo Testamento, transição do Antigo para o Novo Testamento, Jesus vivo, praticando coisas do Antigo Testamento. Mulher, ainda não chegou minha hora. Mulher, ainda não chegou minha hora. Na hora que ele fala isso, é Jesus cumprindo as coisas do Antigo Testamento. Ele ainda não começou a edificar a nova aliança do Novo Testamento de verdade. Muita gente não entendeu isso. Então acho que agora já vai dar uma clareada boa aí. É um spoiler pro vídeo que vem. Espartamos juntos, espero que tenham curtido e gostado. Desculpa se ficou longo de novo, mas ficou bem menor que o outro. E é isso aí. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Estamos aqui para servir, abrir os olhos, né, e tentar ser Jesus mais no coração, né, e menos no financeiro, na instituição, na burocracia, né, porque a gente sabe que infelizmente tem uma parte do sistema que é podre. Tem pessoas muito boas, mas infelizmente tem uma parte do sistema que é podre, que é ladrão mesmo, que é bandido, né, que usa a fé para manipular o povo, que usa o nome de Deus em vão, né, literalmente para extorquir as pessoas. É muito triste isso. Espartamos juntos, arru.